Fala pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui com mais um podcast Journey Beyond Borders, ou seja, jornada além das fronteiras, onde a gente conversa com algumas pessoas, sabendo a jornada deles da vinda para os Estados Unidos ou algumas outras barreiras que a pessoa enfrenta aqui, como a língua, costumes e outros detalhes mais. E nesta manhã nós temos o prazer de termos aqui conosco o pastor Crisley. E eu quero então agradecer, dar as boas-vindas ao pastor, dizendo já muito obrigado por participar aqui conosco. E queremos saber aí um pouco, pastor, como é que foi essa jornada de vir do Brasil para cá, até antes de vir do Brasil para cá, o que lhe fez ser um pastor, né? Como é que foi essa... porque geralmente a gente pensa que pastor é uma vocação de pequeno, não é? Deu um clique, assim, uma vontade, vou me tornar um pastor. Como é que é essa jornada, tanto na vida para entrar e ser um pastor, quanto na ideia de vir para os Estados Unidos? Conta pra gente um pouquinho a respeito do senhor. Legal. Agradeço, Enivaldo, a oportunidade de estar aqui com você, uma honra, uma alegria. A gente também acompanha a sua jornada como empreendedor, como cristão e homem de Deus, né? Eu creio que a gente muitas vezes tem a tendência de separar as coisas, né? Parece que vida pessoal cristã é uma coisa e negócios são outra. E a gente está aqui, você é um businessman, eu me considero um empreendedor do reino de Deus. E legal compartilhar um pouquinho então sobre a nossa vida, a nossa jornada, né? Eu nasci na cidade de Franca, São Paulo. Meu pai, ele é um empreendedor, na realidade, ele é um artista na área do calçado. E quando fui crescendo, trabalhando desde pequeno com ele, eu pensava que eu seria um modelista de calçado, um empresário, e eu fui criado para ser dono de empresa, Para ok? seguir os passos do pai, né? Para seguir os passos dele. Minha Uhum. mãe também, muito batalhadora, e então eu venho desse ambiente familiar, cristão, empreendedor, e meus outros três irmãos, todos tivemos esse envolvimento muito. Irmãos, tem O Francis, irmão. meu irmão, mais duas meninas, Ah, ok? Eu ok. sou o mais velho da turma. E o que acontece é que eu fui projetado, né? Eu colocado no meu coração essa questão de literalmente ser dono de empresa, ok? Esse era o foco do meu pai. Tipo, continuar o projeto que ele já começou, Continuar, né? exatamente. Uhum. Mas, quando eu estava terminando ali o ensino médio, Aham. eu comecei aquele processo de autodescoberta. O que eu vou ser da vida? Ok? É isso que Deus quer para minha vida? E eu fiz uma oração muito profunda. Eu estava trabalhando, imagina como se fosse um marceneiro, porque meu pai tinha uma fábrica de formas para calçado. E eu estava todo empoeirado, o sol batia assim pela janela e eu fiz uma oração, Senhor, é isso que o Senhor deseja para minha vida? Eu vou fazer sapato, forma, o resto da minha vida? O que o Senhor quer para minha vida? Porque eu tinha que fazer uma faculdade, eu queria crescer, eu queria romper ali os limites do que eu estava vivendo e gerou aquele incômodo. E eu fiz essa pergunta para Deus. Passado um tempo, eu comecei a ter uma impressão que eu deveria fazer algo que durasse para a eternidade. Porque eu via todo mundo vai ter que trabalhar muito, vai ter que ralar muito nessa vida e na maior parte das vezes Sapato dura muito tempo, pastor. é, exatamente, pode durar, mas não é para a eternidade. E E eu achava muito bonito, inclusive eu tenho um pouco de habilidade de desenho, tudo. Eu realmente achava que seguiria os caminhos ali, os passos do meu pai. Mas o pensamento foi: faça algo que dure para a eternidade. A ideia não era ser pastor, porque eu não tinha, eu não venho desse berço com um pai, um tio que é pastor, que está te incentivando. Em algum momento deu um clique. Mas vocês já eram cristãos, já eram... Sim, a gente vem de um berço cristão, Ah, ok. né? Uhum. Somos adventistas do sétimo dia e a igreja foi uma base
muito grande na formação nossa como pessoa, como líderes, né? Clube dos Bravadores, muitos eventos. Então, eu percebi Deus conduzindo a minha caminhada desde garoto. E o que aconteceu? Eu, então, tomei a decisão de fazer teologia por um senso de chamado. Deus está me chamando para alguma coisa. Ok. Que eu nem... Isso, você tinha o quê? 16, 17? Eu por tinha aí? 16 anos. Tipo, terceirão de segundo grau. Estava essa terminando o ensino médio, né, o high school daqui. coisa. E então eu não tinha feito o ensino médio. Como eu trabalhava muito com meu pai, eu brincava muito. Eu ia para a escola literalmente para descansar, entendeu? Relaxar. Ia para curtir, porque eu trabalhava muito. Eu já era o segundo homem ali No Brasil, a diferença daqui é que no Brasil é meio turno só, né? Não entra na escola às 8 e sai às 3 da tarde. Não, exato. Lá se entrar de manhã, sai meio-dia. Depois é 1 às 5. Normalmente era isso. Então, o que dá o outro turno para realmente trabalhar, né? Sim, e a gente quer trabalhava literalmente, eu estudava de manhã, chegava 2 e pouco do trabalho, da escola, e eu trabalhava até 7, 8 da noite. Então, era bem puxado. E o que acontece? Nesse momento, eu começo a estudar para o vestibular, ok, do Brasil. E a história é bem interessante, eu acho que vale a pena contar essa primeira fase. Por quê? Porque tudo que você está vivendo hoje vai te preparar para algo no futuro. Então a gente precisa viver cada fase, mesmo com os desafios, e depois você vai olhar para trás e falar, cara, aquilo ali me preparou para o que eu estou vivendo hoje. E a gente despreza isso. A gente acha que as turbulências, os problemas, né, é um caos, mas não, Deus está te preparando para algo maior que você não está enxergando. Nesse momento, eu comecei a estudar para o vestibular e eu tinha uma oração. Senhor, eu não vou se eu não passar direto, ok? Eu não ficaria prestando vestibular várias vezes, eu não... eu tinha que ser de primeira. E na época tinha os excedentes. Você não ficou na primeira classificação, você fica esperando uma vaga, aquela coisa toda. E na época a empresa do meu pai estava assim bem baixa, né, financeiramente. E é interessante que Vocês tinham outros funcionários trabalhando com ele? tínhamos. Era eu, meu irmão, mais 2 funcionários. Ok. Nesse momento que eu vou falar agora, praticamente estava só eu, meu irmão e meu pai. Mas sempre tivemos mais funcionários. Era uma pequena empresa, né? Mas estava terrível financeiramente, início de ano, um tanto de coisa acontecendo. O momento que eu quero narrar aqui, ele vai me preparar para outras coisas no futuro. Porque mesmo o fato do meu pai estar com uma pequena empresa, ele estava, naquele momento, financeiramente quebrado. A tal ponto de não termos recursos para eu ir prestar o vestibular. Então eu morava em Franca, teria que viajar 3 horas até ali a região de Engenheiro Coelho, NASP, e meu pai não tinha os recursos. Mas você ia prestar vestibular na própria UNASP? No próprio NASP. Na época... Já para teologia ou não? Já para teologia, ok? Tipo assim, então era ou eu passo, esse é o meu chamado, se não vou para outra coisa. Exato. Então, na minha mente era tão forte isso que se eu não passasse de primeira, ok, Deus não quer e eu vou fazer outra coisa, eu vou seguir os caminhos aqui que, né, tem por aqui. Então eu perguntava muito o que Deus queria para minha vida. E nesse momento é muito interessante que o vestibular era numa terça-feira. Um dia antes, eu estava na rodoviária de Franca. Ao meio-dia saía o ônibus e o meu pai chegou 12:10. Ele chegou, o ônibus já havia saído e ele não tinha o dinheiro para que eu fosse até a cidade de Engenheiro Coelho e voltasse para... Eu tinha que pagar a matrícula e ainda os custos da viagem. Eu não tinha o valor. Então tudo aquilo era muito, muito pesado, porque você está ali com 17 anos, você não entende muita coisa da vida, e o meu pai, de forma muito sóbria, muito calma, vai caminhando, e a gente vai até o local que a gente trabalhava, que era ali próximo,
quando meu pai liga para um irmão da igreja, o irmão Vicente. E ele fala, irmão Vicente, por onde você está e tal? E naquele momento, o Vicente estava saindo do sítio dele e ele aceitou me levar, viajar 3 horas e pouco naquele dia, ou seja, eu perdi o ônibus, mas em 1 hora e pouco eu estava dentro de um carro de um irmão da nossa igreja, da nossa comunidade, me levando, né? E na época é interessante que era um carro de luxo, né? Não sei se você lembra do Santana Quanto, e aquele carro grande e tal, e ele foi conversando. Eu fui o último a fazer a inscrição para o vestibular naquele dia, naquele ano. No outro dia prestei o vestibular. Dias depois saiu o resultado, eu estava classificado, havia passado direto, só que havia um problema. Para quem não tinha valor para o vestibular, para a inscrição, como que eu iria entrar e pagar 2 meses, okay? Que era necessário, pagar janeiro e fevereiro assim, à vista. Isso daí quando você fez o vestibular era o quê? Outubro, por aí? Não, o vestibular era tudo conectado. Era início de fevereiro. Era início de fevereiro. Ok, então as aulas começariam dentro de um mês, por exemplo? Não, as aulas começavam 1 semana depois. Naquela época era tudo... Hoje, o vestibular é tipo outubro, novembro, e vai começar só em fevereiro as aulas. Entendi. Lá era tipo 2 semanas antes. Naquela época, eu estou falando do ano de 1998, ok? Caramba. Velho, a gente tá... Já estava aqui na América fazendo imposto, inclusive. Então, perceba. E eu estava iniciando a minha jornada e nesse momento eu não tinha recursos para entrar. Quinta-feira, ou seja, 3 dias depois, 2 dias na realidade, do vestibular, eu tive o resultado. Isso era uma quinta-feira. Ok, estou classificado. E aí, cara, agora me mostra o dinheiro, porque senão você não entra. Para pensar o seguinte, eu cheguei pro meu pai e naquele momento meu pai ficou em choque. Ele ficou calmo. Quando eu falo choque, porque a maneira do meu pai processar, ele fica calado. Talvez naquele momento ele não esperava que você passasse? Talvez, eu não sei. Não, na realidade eu percebi que meu pai, ele foi assim, um passo de cada vez. Sim. E ele, um dia desse, conversando com ele falou assim, olha, filho, eu sentia que eu tinha que te apoiar. Eu não sabia o que ia dar, mas eu tinha que te apoiar. Certo. Então, estava um irmão muito querido, um irmão que levou a mensagem para nós. Então, ele era um pai na fé, um amigo, ele é quase um parente nosso, o irmão Creonides. Estava lá no estabelecimento nosso. Eu cheguei todo feliz. Passei. E o meu pai ficou ali calado. Quando esse irmão, tentando ajudar, ele começou a dizer assim, Crislen, você sabe que você é o braço forte do seu pai. E se você for, você vai complicar as coisas para o seu pai, porque você está vendo, não tem dinheiro. E daqui a pouco vai ter mais dívida para o seu pai pagar. E eu já havia vivido uma crise porque eu me sentia quase um traidor do meu pai, porque eu queria honrá-lo ali na empresa que ele tinha. Mas de repente, abandoná-lo ali sozinho no momento de crise e tal, essas coisas. Exato, né? E o chamado pulsava mais forte. E foi então, na quinta-feira, esse irmão falou, olha, você pode trazer mais dívida para o seu pai e envergonhar seu pai. Aquilo ali doeu muito forte. Quer dizer, em vez de animar, estava desanimando ali. Né? Ele estava tentando ajudar... Quem? O pai. Meu pai. Mas naquele momento, aquilo pesou a ponto assim, de criar uma marca emocional. E eu vou comentar um pouco sobre isso. No outro dia, apareceu um cliente, o mercado estava parado, o comércio parado. Apareceu um cliente que meu pai nunca tinha atendido e fez um pedido de formas que a gente demoraria talvez 20 dias para fazer. E a gente começa a fazer esse pedido. Só que as aulas começavam na outra semana. E nós trabalhamos aquela semana toda. Eu comecei a receber pressão da faculdade porque... precisava do dinheiro? Precisava do dinheiro para garantir a minha vaga. E eu então mandei um recado. Falei para a professora Márcia, que era a condutora ali, coordenadora do curso, e falei, olha, nós estamos trabalhando para conseguir o dinheiro e se você der a minha vaga para alguém,
E se você der a minha vaga para alguém, eu vou chegar aí do mesmo jeito. Ok? Tipo, vou e pronto. Exato. E aconteceu isso. Ela, na realidade, não, ela manteve a minha vaga, mas 10 dias depois, já tinha 10 dias de aulas, que eu fui chegar lá com o meu pagamento. Só que aí tem um processo muito lindo aqui que acontece. Esse tal cliente que apareceu, ele fez um cheque. No Brasil é muito comum isso, né? Os empresários jogam cheque pré-datado para 60 dias. Nós estávamos no mês de fevereiro, o cheque era para abril. E agora, como eu vou pagar O cheque negócio, do cara que nem entrou. negócio de janeiro e fevereiro para um cheque para abril numa instituição? Fui no caixa, junto com meu pai. Eu lembro do nome, da figura, da pessoa, porque eu tive que encarar esse indivíduo do caixa muitas vezes. E ele falou, olha, senhor, não posso aceitar esse cheque. Em seguida ali, meu pai perguntou quem é o administrador geral do campus. E então falaram, pastor Lauro Grelman. A gente caminhou, foi para a sala ali, o escritório do pastor Lauro, ficamos esperando e tal. Na escola isso. Isso tudo, só para vocês saberem, quem está ouvindo, nós temos a Universidade Adventista, ok? É um campus onde você mora ali tem todo um residencial masculino, residencial feminino, tem quadras de esporte, tem biblioteca. Hoje no NASP tem... Você mora na escola. Você mora ali. Hoje você tem comida, tem tudo. Exato. Hoje você tem um museu, né, da arqueologia que o professor Rodrigo Silva, ele conduz ali. Isso no NASP Engenheiro Coelho, São Paulo. Foi ali que eu fiz a faculdade de teologia. Agora estávamos ali na sala do pastor Lauro Grelman. E o meu pai explicou sobre o chefe. Como se fosse o reitor da universidade. Ele era o administrador financeiro. Tinha um reitor, mas ele era o coordenador da parte financeira. E então o meu pai explicou um pouquinho do contexto, de onde vínhamos e tal. E o meu pai falou, olha, eu tenho esse cheque para pagar aqui os primeiros 2 meses. Só que é predatado. Eu sou um pequeno empresário, tudo, tal. E então nós percebemos, a minha mãe estava do lado também, já bem emotiva, que ele ficou assim um pouco desconcertado pela situação, porque era muito incomum. E ele então olhava para o cheque, olhava para nós. Será que eu confio nesse cheque? Será que eu confio nessas pessoas? Como é? Aquela coisa, né? Porque é muito fácil, né, o cheque voltar, essa coisa toda, né, no Brasil. Quando o meu pai é tomado ali por Deus, ele fala assim, pastor, eu gostaria que o senhor levasse em consideração esse pedido meu, porque o meu filho veio para ficar. E ele não veio para brincar de ser pastor. Aquilo ali ecoou na minha mente profundamente. E aí o pastor olha para o cheque, olha para a gente, olha para o cheque. Aí de repente ele olha para o meu pai e fala assim, o senhor pode passar no caixa? Eu vou autorizar. A irmã, né, olhando para minha mãe, a senhora pode levar o garoto pro residencial. Eu estava dentro do colégio. Aquele dia houve uma ruptura de menino para homem. Porque até então, 17 anos, o que você espera da geração de hoje com 17 anos? Quase nada de autonomia. E naquele dia, além de chorar muito pela partida, por aquele momento, eu tomei uma decisão. Eu lembro que eu entrei no meu quarto e eu tomei... No dormitório, a gente chama dormitório. Hoje seu quarto lá do dormitório na escola. O dorme, o residencial, né, masculino. E eu estava ali na minha escrivaninha e eu me lembro daquela oração. Quando eu falei, Senhor, eu repeti agora as palavras do meu pai. Eu vim para ficar. E não vou brincar de ser pastor. E não vou brincar de ser pastor. E aí eu pedia, desde o primeiro dia, Senhor, ajuda-me a honrar o meu pai. Por quê? Eu saí com aquela voz também do outro irmão. Falando, olha, você vai criar um problema, vai deixar o seu pai cheio de dívida, vai envergonhar seu pai. Em vez de ajudar o seu pai a produzir, você vai gastar. Mas aquilo serviu de combustível. E essa é uma coisa interessante da jornada.
as pedras que te jogam, ou as críticas, ou até as palavras malditas, você vai ter que escolher utilizar aquilo para ser uma motivação, ou você vai deixar aquilo te engolir e soterrar e abafar o teu sonho. E ao contrário, eu comecei a orar, Senhor, eu não volto para Franca se não for com o Canudo. Eu não volto para minha cidade. Isso era tão forte que se eu não me formasse como um pastor, eu nunca mais iria morar em Franca na minha mente. Então, eu não tinha outro caminho. Ou vai, né? No Brasil tem o pessoal, né, no interior diz assim, ou vai ou racha, entendeu? E eu tinha aquela confirmação. Para você ter ideia, Nivaldo, meu pai, depois, nos 4 anos, eu vou ver uma experiência muito especial com Deus, porque ele não teve condições de enviar mais recursos financeiros. Aqueles 2 primeiros meses foram os únicos 2 meses que meus pais pagaram de faculdade para mim. Uhum. Agora, como é que isso acontece? Ele conseguiu alguns calçados, porque algumas empresas não pagavam, ele pegava o que deviam em calçados bem baratos, bem simples, e eu tive que sair para vender. E eu nunca tinha vendido nada, eu trabalhava no operacional da empresa, né? E meu negócio era desenhar. Agora eu saí para vender. Daí o seu pai chegou lá com um pacote cheio de 30 calçados nas costas e disse, tá aqui o teu pagamento, ó, vai, se vira. Vende eles e paga as contas. E na mente do meu pai, ele estava pensando assim, é o que eu tenho, e se ele conseguir vender alguma coisa, pelo menos ele tem aí para comprar um livro, uma apostila, algumas coisas pessoais. Mas na minha mente, eu iria pagar Eu lembro que 1 mês e pouco depois, quando eu conversei com ele, na época não tinha celular, não tinha nada disso, eu então liguei para o meu pai e falei, pai, graças a Deus consegui pagar a mensalidade. Aí ele falou, como? Eu tinha saído, eu pegava uma mochila dessas de viagem, não era com rodinha, com nada, colocava nas costas e eu ia para a cidade ali ao redor e saía oferecendo sapato. Entendeu? Eu me lembro do meu primeiro dia de vendas. Eu passei a manhã inteira e não vendi um par. Aí eu parei numa praça, fui orar. Não, porque se for imaginar, o sapato já está ali, tem que servir aquele no pé da pessoa. Não, eu gostei, mas você tem número 8? Não, eu só tenho número 10. Pô, 10 está muito grande. Ou quero 12. Não, só tenho 10. Pô, aí é barreira, hein? Vou contar 2 histórias aqui. Esse primeiro dia, ele foi muito marcante porque eu não tinha a sabedoria do approach, como abordar as pessoas. O que aconteceu? Eu passei a manhã toda, não vendi nada. Aí eu parei, fui orar, comi uma barrinha de cereal, que era a única coisa que eu tinha, e me veio um insight. Porque eu chegava nos estabelecimentos, nas lojas, e eu falava, olha, eu sou seminarista aqui e tal, tenho um sapato. E a pessoa olhava, obrigado, moço, obrigado. Eu já logo era descartado. Mas imagina que eu cheguei agora lá no seu office, mas você nem me conhece. E eu chegava e já ia tirando os sapatos da bolsa, da mochila. Ia tirando e você ia olhando assim, aí eu comecei a jogar os sapatos para fora, olhava o teu pé. Até hoje eu sei mais ou menos o número do pé de cada um, assim, entendeu? Sei que o Dudu que tá atrás da câmera aqui, tem o número do pé dele. E eu comecei a ganhar ali uma habilidade. E naquele dia eu praticamente vendi todos. Eu voltei com um par de sapato. Eu levei 15 pares de sapato. Eu saí com um tanto de folheto missionário, porque na minha mente, Senhor, se eu não vender nada, pelo menos eu entrego algum folheto. Mas eu voltei com a bolsa vazia. E aquilo ali me encheu de ânimo. E depois de 1 mês eu estava pagando a minha primeira mensalidade com dinheiro. Mas isso era enquanto você estava estudando? Enquanto eu estava estudando. Porque estudava, depois tinha um tempinho. Eu tinha sexta-feira livre. Então, na sexta-feira, eu saía para vendas. E foi assim que eu paguei os meus primeiros 4 meses. Tá, mas constantemente teu pai te dava mais sapatos. Era isso a ideia? Isso. Ele conseguia sapato. Para ele era fácil, relativamente fácil conseguir sapatos. Ok? Só que isso foi praticamente o meu primeiro ano.
porque depois eu comecei a trabalhar como o que a gente chama de colportagem, que é a venda de livros de saúde, livros missionários. E aí eu ia nas casas, nas empresas, nas lojas, e aí foi onde eu também cresci muito e Deus me abençoou muito. Interessante. Mas e a vinda para cá, como foi? Muito bem. Deus confirmou essa primeira fase do chamado. Terminamos os 4 anos de teologia, fomos... Os outros 3 anos praticamente vendendo livros e não livros. sapatos. Então, tudo isso nos deu essa construção de acreditar, porque quando você sai para o desconhecido e você rompe aquela barreira do óbvio, né? Então, eu vejo que essa construção, ela me preparou para as outras fases da minha vida, inclusive para minha vinda para a América. Porque você é hoje o que você foi no passado. Você tem que ir ressignificando, aprendendo, reeditando, se refazendo, mas não adianta, você tem um histórico, ok? E esse histórico foi de superação, foi de acreditar no Deus do impossível, de caminhar pela fé, de acreditar que... Cara, imagina você chegar com 19 anos, eu tinha já agora, né, no meio do curso de teologia, e você chega numa cidade, você tem 30 dias para conseguir pagar 6 meses de faculdade. Em real, no dinheiro de hoje, é mais de 20 mil reais 6 meses de faculdade, ok? Como que um garoto de 19 anos sai batendo de porta em porta para conseguir 20 mil reais? Então, toda essa experiência me fez acreditar no Deus do impossível. Deus tem alguma coisa para mim e Deus vai dar certo. Ok? Não sei como, mas vai dar certo. Então, você agora vê que essa crença de que vai dar certo. É interessante isso, pastor, porque às vezes, se você não experiencia este negócio que a gente chama de, né, confiar ou crer pela fé, tem uma coisa que aparentemente você não sabe como vai dar certo. Mas você olha para trás e vê, poxa vida, Deus me ajudou naquela ocasião, naquela outra ocasião, Então você é experiência de vida mesmo, que você vai aplicando aquilo e diz, pô, se no passado ele resolveu, por que não agora? Vou ter que confiar de novo, né? E aí a gente pede, Deus de alguma forma especial abre e você, uau. Exato. Então, Deus viver pela fé, né? O viver pela fé, e começa, assim como uma criança, começa com questões pequenas, ok? E vai aumentando o grau de dificuldade, porque a tua fé vai aumentando, então Deus pode te colocar desafios maiores. Naquela ocasião, pô, eu tenho que vender sapatos para pagar 1 mês, né? Agora eu tenho que vender esses livros para pagar 6 meses, em 1 mês. Exatamente. Aí, terminando, até eu vou conectar agora o final do curso de teologia, e você vai entender que isso vai ter impacto agora na minha vinda para a América. Eu tive a alegria, né, a bênção, eu orava, essa é uma história bem interessante, que vale outro podcast, de como eu conheci a minha esposa, ok? Ela era também universitária ali, fazendo letras, e agora já estávamos namorando, pensando em casamento. Ela terminou o curso dela 1 ano antes que eu. E ela então, né, como o curso dela era com ênfase em inglês, ela queria ter fluência, tudo, ela falou, olha, enquanto você termina o curso de teologia, eu vou para a Inglaterra aperfeiçoar o inglês. Ai, caramba. Aí ela falou, eu vou para a Inglaterra pegar o inglês. Eu falei, não, você vai pegar um brasileiro, entendeu? Nada de pegar o inglês. Nada de pegar inglês. Então, só brincadeira, mas eu falei, não, vamos casar. Não deixei a gaúcha, lacei a gaúcha e casamos. Você vai casada. Você vai casada. E ficou até uma coisa interessante, por quê? Ela falou assim, mas nós vamos um dia então, para fora do país. Ela queria estar num país de fala inglesa. Ela então, com esse desejo de ir para fora do país, pegar fluência no inglês, mas Deus conduziu para outro caminho, nos casamos,
E nesse momento ficou aquela dívida de que um dia eu iria para fora do país com ela. Mas o que aconteceu foi que o chamado, né, e condução para o ministério veio. Eu já iniciei a vida com intensidade muito alta, trabalhando muito. Você se formou e já entrou para uma igreja? Não exatamente, aí entra interessante, né? Entra esse momento. Eu fui ser diretor na área de publicações, como Deus havia nos abençoado de forma muito forte na área de comportagem, de vendas. Então a igreja tem um ministério ligado à distribuição e venda de livros. Então eu fui ser coordenador nessa área, ali na Paulistana. Assim que se formou? Assim que eu me formei. Na realidade, certo, meses antes de eu me formar, eu já estava contratado pela igreja para essa área. Uhum. E foi uma bênção. Depois disso, só uma timeline aí rapidinho, eu fui ser pastor auxiliar na igreja central de Santo André, ok? Santo André, São Paulo, né? São Paulo, Santo André, São Paulo, ali no ABC. Em seguida, eu passei 1 ano no Colégio Adventista da Liberdade, e na época eu era pastor da escola e professor para as crianças ali de religião. E tinha o quê? 20 e poucos anos? Eu me formei com 21. Okay. Então, 22, eu estava com 23 anos aí. Eu fui os meus primeiros anos eu passei em vários lugares. Eu era muito novo, então a própria organização olhava assim e falava assim, esse menino aí dá para encaixar em vários lugares. Onde tinha, eu ia... Brecha, faltou alguém aqui, vai lá, cobre lá. Exato. E eu era muito novo até para assumir um distrito, né? Muito novo. E foi então, depois do Colégio da Liberdade, eu fui ser 2 anos pastor na Central Paulistana, uma igreja de 1.000 e tantos membros, que eu fui pastor jovem, pastor auxiliar. Depois disso, então assumi o meu distrito, ok? Junto com a minha esposa, no litoral paulista, e aí passamos ali 13 anos no litoral paulista. Então, se você se formou com 21, você casou por aí também, 20, 21? Eu casei com 21. E formei, eu já estava inteirando 22, 21. Então, o que acontece? A trajetória que Deus tinha para nós, ela era de muito trabalho, sempre esse espírito de empreendedorismo. Até uma coisa legal que quando a gente faz aquele teste vocacional que a gente está fazendo com a igreja, né, baseado em Efésios 4, eu vou descobrir que a minha vocação é apóstolo, a sua é apóstolo. E quem é apóstolo tem essa natureza de crescimento, de avanço, ok? E aí eu olhei para trás... Ir para frente, exato. Abrir novos Todos locais. Os distritos que eu passei no Brasil, eu plantei novas igrejas. Desde o meu primeiro distrito. 3 igrejas numa, 2 igrejas na outra. No último distrito em Santos, que era um dos campos mais difíceis do Brasil, continua sendo um desafio enorme, nós plantamos 2 novas igrejas. Então isso tem a ver com a vocação, com o seu chamado, com sua história. E você percebe que Deus vai construindo. Só que no final ali do 6º ano, a minha esposa já estava orando para que Deus nos conduzisse para fora do país. A gente estava muito feliz onde a gente estava, mas ficou aquela dívida lá de quando a gente se casou, porque ela se enxergava fora do país. Eu, muito absorvido pelo ambiente na igreja, e não sonhava com isso. A gente tinha até algumas discussões. Marido, nós vamos ou não vamos? Na mente dela eu deixaria tudo, viria para uma Andrews estudar, fazer alguma coisa e deixava ali. Mas eu já estava com 18 anos de ministério, uma carreira crescente e, graças a Deus, bem sólida. Então, nesse momento, acontece algo muito curioso. Nessas alturas você já tinha os 2 filhos. Já tinha os 2 garotos, o Brian e o Marlon, né, que hoje são jovens aí, são liderança jovem, né, junto com o Dudu, com o Henrique, com essa turma toda que está aí fazendo um lindo trabalho hoje. Mas eles eram garotos. E o projeto exterior, fora do país, ele estava no coração de Deus e da minha esposa. Porque eu estava, assim como eu estou hoje vivendo intensamente aqui, como se eu tivesse aqui o meu lugar e aqui nascido aqui, fosse morrer aqui, eu também, onde eu estou, eu me entrego.
E ela então fez algo interessante que eu não sabia. Ela falava, marido, a gente teve uma discussão e tal, e eu falei, esposa, eu só vou se eu tiver um chamado oficial. Eu não vou na aventura, ok? Tenho família, tenho uma jornada aqui e não vou largar tudo assim. Eu não sentia que eu deveria fazer algo na doideira, assim, na maluquice. E tem alguns colegas que fazem, Deus conduz e tal, mas não era isso que eu entendia para mim. Ela fez contatos com amigos do mundo todo, gente que a gente conhece das antigas, e ela mandou mensagem para alguns colegas, tipo assim, sem eu saber, olha, se algum dia tiver uma oportunidade aí, né, no exterior, mandou para a Europa, mandou para cá, mandou para tudo quanto é canto, em meu nome. Passaram-se 3 anos, alguém daqui fala, olha, recebi uma mensagem tua, você falou que tem interesse e tudo, e manda o seu resumê, manda o seu currículo. Então... Daí ela mandou. Aí eu mandei, porque agora eu já estava aberto para isso e eu estava orando, Senhor, eu quero viver algo diferente. E eu estava aberto para qualquer experiência que fosse. Graças a Deus estava ali sólido, com o coração onde ali eu estava servindo, mas já orando e me preparando para o que Deus tinha para nós. Não sabia o que, mas estava orando. Então, nesse momento, começa um processo eu sei que aqui passaram-se, né, a igreja tem um sistema de analisar nomes, a igreja local indicou dezenas de nomes, mais de 30 nomes. Só um detalhezinho aqui, pastor, eu estava na comissão de escolha de quem seria o novo pastor para vir, e nós tínhamos praticamente 50 resumês para escolher. E ali, né, escolhendo, esse pastor, aquele, não sei o quê, tem filhos, não tem filhos, porque a gente vê a necessidade da igreja, né, o envolvimento, o que aquele pastor vai estar trazendo. Se tivesse filhos seria interessante, por causa da faixa etária dos jovens na igreja que a gente tinha. E o seu nome surgiu lá, praticamente ninguém conhecia. Eu não sei se eu posso falar aqui, mas eu vi o nome Marlon, porque é Chrisley Marlon, né? E eu lembrei de um pastor Marlon que a minha mãe falou muito bem no Brasil. E daí eu falei para a comissão, pessoal, esse Marlon aqui, a minha mãe falou que esse cara é um bom pastor e tal, fez uma semana de oração lá na igreja dela e tal. E eu fiz meio que um comercial ali, sem conhecer o senhor. E possivelmente era outro Marlon. Sim, não, o que a minha mãe estava falando era um outro Marlon, mas eu não sabia. Eu vi Marlon, achei que fosse o mesmo Marlon que ela estava falando. E daí eu fiz meio que um comercial ali. Não, esse cara aqui é bom, esse cara aqui é bom, não sei o que e tal. E o povo, não sei, talvez. Botamos lá no quadro lá para decidir, botamos talvez uns 5, 6 nomes, tinha que escolher 3. E por causa daquela minha fala lá, o seu nome foi um dos 3 primeiros colocados. Pois é. Daí ficou número 1, número 2, número 3. Daí eu lembro até de um amigo que veio e disse assim, esse teu pastor ele não vai ganhar não, hein? Eu disse, sei lá, pra mim, tá aí, vamos ver o que dá. E daí na seleção natural, os 3 pastores que foram escolhidos, né? Para análise, né? Foram para análise e tal. Daí depois, o primeiro não pôde, o segundo não pôde. Finalmente, quando eu vejo, o número 3 está sendo aprovado, está vindo. Pois é. É uma coisa assim. A grande verdade é que eu era como se fosse assim, perto dos outros nomes, né, muito conhecidos e gente de Deus, eles com contexto mais midiáticos, tudo, eu era o nome menos provável. Mas né? aí que eu acho Isso interessante. É natural. Eu acho interessante esta ideia, justamente isso. Porque aparentemente, tipo assim, a gente achando que era uma outra pessoa, indicou o seu nome. E achando que não ia ser o provável, porque os outros são mais conhecidos, né? Pessoas mais, vamos supor assim, populares, vamos assim dizer, pastores
né, que se conhece mais, e de repente, quando nós vemos, está o Senhor aqui. O que eu quero dizer com isso é que às vezes Deus tem um plano. A gente não sabe. A gente pensa assim, não, aquele cara que eu conheço, aquele que vai vir. Mas não, Deus, que nem lá quando Samuel foi lá na casa de Davi e os primeiros filhos, aparentemente possíveis candidatos, o que eram candidatos, né, pessoas mais capacitadas, mas aparentemente, mas Deus, o Samuel olha e disse, não, cadê lá o pastor de ovelhas? Cadê ele? Não, tá lá nas ovelhas, chama ele lá. Aquele é o que eu quero. Eu me sinto Davi na história, nesse contexto, porque eu era simplesmente um pastor de ovelhas. Meu histórico sempre foi de distrito, ok? Os outros pastores já mais conhecidos. Eram de outras áreas e exato, tal. E eu creio que Deus usa cada um do seu jeito, não tem melhor ou pior. Tem aquele que era mais conhecido e o menos conhecido. Exato. Mas é tudo gente os dois qualificados. Tudo gente de Deus. Ungidos do Senhor, né? Com certeza. E eu creio que Deus estava ouvindo a nossa oração, a oração da minha esposa. Eu também estava colocando, eu fiz antes, quando teve porque junto com das indicações que a igreja local faz, depois passamos por uma análise do campo, né, da parte administrativa da nossa conferência. Para que eles possam liberar. Porque quem define não é a igreja, é a nossa instituição. A gente faz uma indicação, gostaríamos de ter esse pastor aqui, daí... A igreja só indica, mas quem define é a administração do campo. E a minha oração era, Senhor, se não é para ir, faz o negócio dar errado. Mas se é para ir, vai dar certo, estamos aqui. E Deus foi confirmando, uma história muito linda. A gente tem vivido aqui uma fase de muito crescimento pessoal. É muito especial para mim ver a família, né, no mundo onde hoje, infelizmente, as famílias pastorais estão sendo muito atacadas e sofrendo muito. Nós temos alegria e eu glorifico a Deus, né, pelo nosso lar, nossos meninos e nossa base. Que idade tem os rapazes? Brian com 21 e o Marlon com 20. Ok. Então, né, estão iniciando a vida, estudando, trabalhando, mas envolvidos, né? Para você ter ideia, né, você vai estar final do ano em Guiné-Bissau, Dudu vai estar em Guiné-Bissau, vários desses jovens, meus filhos. Nós temos um projeto especial que nós estamos indo final de novembro, junto com o pastor, para fazer uma missão num país na África chamado Guiné-Bissau. A maioria de vocês conhece, sabe que é um país super pobre. Nós estamos junto lá, o pastor está movendo mundos e montanhas aí para que a gente possa... inclusive temos uma campanha especial, se você quiser doar para esta campanha, para ajudar as pessoas, porque nós vamos construir o que lá, pastor? Boa pergunta. Nós vamos construir um centro esportivo na cidade de Buba, ok? Uma cidadezinha ali, umas 3 horas da capital, Bissau. A gente já tem presença cristã ali, mas é muito pequena. Nós já temos um terreno de 11 mil metros e a gente quer construir quadras, um pequeno ginásio, um centro esportivo que vai movimentar as crianças, né? A população ali é muito jovem, né? Tem muita criança, muito adolescente e muito carente. Então, a igreja quer chegar, marcar presença... construindo algo que seja útil para essa juventude. Exato, trazendo desenvolvimento físico, mental e espiritual para aquela juventude ali. Então, se você puder ajudar, ajude. Por quê? É transbordando, abençoando outros que você encontra o seu propósito. A jornada, ela vai além das fronteiras, porque eu fico olhando um garoto que estava na Cidade Franca, que vai, na época de estudante, conhecer várias cidades do sul do país, porque eu comportei na região sul, comportei em São Paulo, comecei então o meu ministério em São Paulo. Peraí, só explicar aqui um detalhe. Quando tinha as férias estudantil, tipo assim, janeiro, fevereiro, por ali, e depois em julho. É isso? Você saía, ia para, de repente, lá para o Rio Grande do Sul, numa determinada cidade, e naquela cidade
você ia de repente com uma equipe, com outros amigos, Exato. amigos não, outros estudantes nesse caso. E amigos, sim, né? amigos, né, lógico. Mas estudantes específicos que também estavam naquela função, grupinho de o quê? 10, 5, 15? Não, tinha grupos de 15, 20 ou mais. Aham. E daí eu para uma região, vamos supor, vou ali para, sei lá, Santa Maria, por exemplo, no Rio eu Grande fui do pra- Sul, e daí as cidadezinhas ao seu redor. Exato. Essa é a ideia. Então, é legal porque o estudante, nesse contexto, cada férias ele conhece um lugar diferente. Então, eu fui para Maringá, fui para uma cidadezinha lá no interior do Paraná. Fiquei mais no Paraná, Londrina. Eu também fiz isso por 2 férias. Então, é uma experiência de muito crescimento, porque você ali é confirmado na sua fé, na sua desenvoltura, na comunicação. Enfim, depois iniciei o ministério na região de São Paulo, depois litoral paulista. Passei os últimos 6 anos no Brasil, servindo ali a região de Santos, e então recebemos esse convite para vir para cá. E então Deus estava cumprindo um propósito que era muito maior do que a gente podia imaginar. E quando a gente fala de uma jornada, eu gosto muito de pensar o seguinte: Deus está escrevendo a sua história. Se você permitir, ok? Ele pode ser o autor da sua história. Mesmo que tenha páginas que vão ser ali um drama, né? Um momento de suspense, literalmente de angústia, a hora que você vira a página e olha para trás, você vê que aquilo te fortaleceu. Por isso que a Bíblia vai dizer assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Então a minha pergunta para Deus sempre foi: Senhor, eu quero ver o Senhor cumprindo o meu propósito. E quando eu penso, né, no povo nosso, todos os imigrantes, independente da nacionalidade, que vêm para os Estados Unidos ou para outro país, eu gostaria de trazer o seguinte pensamento: não venha somente para ganhar dinheiro. Isso faz parte. Venha para cumprir um propósito. Porque quem está debaixo do propósito de Deus vai prosperar. E nem sempre quem prospera, ok, financeiramente, vive uma vida plena, vive uma vida feliz, ok? Então, Deus tem um plano para a gente. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, pastor. O senhor aceita, por exemplo, se alguém precisar conselho, de repente uma oração, alguma coisa, o senhor aceita mesmo se a pessoa não é cristã ou não é da sua igreja? Com certeza, com certeza. Porque geralmente as pessoas ficam um pouco com receio. Mas eu não sou da igreja dele, eu não sei o quê e então, tal. O meu entendimento de ministério é: nós estamos aqui como indivíduos, como comunidade, para servir a cidade, para servir o mundo. Nosso maior anseio é alcançar, abençoar pessoas de qualquer realidade. Não importa. Eu fiz essa pergunta, é claro que eu já conheço o pastor, mas eu quero dizer para você o seguinte: eu nunca... já passei por vários pastores aqui, né? Na igreja, estamos aqui há 30 anos, e eu vou falar bem sincero, assim, eu nunca vi ninguém tão aberto à comunidade, disposto a ajudar qualquer pessoa que seja. Então isso é legal, quando a gente pode, sabe, contar com uma pessoa assim que... E eu digo pro pessoal que me assiste, eu tenho pessoas de diversas religiões, e até pessoas que não têm religiões. Aqui está um pastor que você pode confiar, que você pode contar com ele, na hora que precisar ligar, independente da sua religião, ele vai ser o pastor que vai te ouvir, vai fazer uma oração contigo, vai te abençoar. Então eu acho bacana mencionar isso aqui. Amém, amém. Glória a Deus. Me sinto honrado, é um privilégio servir. E eu vejo isso. A gente está aqui para abençoar. Então, não existe nenhum tipo de diferença para mim se é um membro da nossa comunidade oficialmente, se é alguém que está chegando, ou alguém que a gente vai abençoar e talvez nunca mais vai ver. A lógica cruzou o nosso caminho e eu posso abençoar, eu vou abençoar.
ok? Por quê? Nós estamos aqui, Enivaldo, representando Cristo. A igreja, ela é o corpo de Cristo, a gente é um braço de Cristo. Então, não importa quem. Às vezes a pessoa recebeu um abraço de Cristo hoje, através da sua palavra, através da sua ajuda, através de uma bênção mesmo, financeira, ou às vezes você simplesmente ajudou a pessoa a resolver uma questão de documento, mas ela sentiu um alívio, ela falou, cara, Deus está comigo. Naquele momento a fé dela foi fortalecida, o ânimo dela foi recobrado. E aí você pode dormir em paz e falar, cara, estava no meu alcance, eu ajudei o fulano. E não importa se ele vai... Você sabe, pastor, aquela hora que você falou, as pessoas vêm para cá, para América, muitas vezes, né? A jornada delas leva elas a chegar aqui e, de repente, lá no Brasil, ela tinha uma certa profissão. Ela chega aqui, ela não pode fazer aquela profissão porque exige passar num determinado curso, exige o conhecimento da língua, e a pessoa não tem. E às vezes, até você ter aquilo, demora 5, 6 anos. E você tem que se virar, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro para sobreviver, né? Muitas pessoas vêm para cá com enormes dívidas no Brasil, querendo ganhar o dinheiro aqui para pagar aquelas dívidas e sobreviver. Mas isso faz com que as pessoas muitas vezes ficam vazias. Podem até estar com o bolso cheio do dinheiro, mas o coração vazio. Então, eu converso com algumas pessoas e você nota, faz o imposto, a conta bancária tá alta, mas você vê, conversa com a pessoa e vê que ela tá vazia. E eu queria dizer aqui para vocês, quando a gente olha outras comunidades, a comunidade judia, a comunidade árabe, até a própria outras comunidades se ajudam às vezes. E eu vejo que a nossa comunidade brasileira às vezes não se ajuda muito. Principalmente na parte emocional. Fica um desconfiado do outro, achando que, eu não posso contar com aquela pessoa, porque, Por isso, aquele senso de que no Brasil o meu amigo traía minha confiança e coisa assim. Então eu acho que nós, como brasileiros, deveríamos se ajudar, entendeu? Não necessariamente assim, eu tenho que dar um dinheiro para alguém ou só pensar na parte financeira, mas se ajudar emocionalmente. Hoje o mundo carece, parece que o mundo hoje, parece que a gente tem mais dinheiro do que no passado, não tem tanta, principalmente aqui na América, não se tem tanta necessidade, eu tô com fome, não tenho o que comer. Mas, ao mesmo tempo, tô vazio, não tenho um amigo para conversar, não tenho ninguém. Quero, jogar tênis hoje à noite. Com quem que eu vou? Eu falo com aquele que tá trabalhando, o outro tá trabalhando, o outro não pode, o outro... Então, aí você vê que essa busca e luta pela sobrevivência faz com que as pessoas, elas não confiem umas nas outras, né? E elas não tenham cultura de desfrute. Tem muita gente que está milionário no Brasil e vai morrer pobre aqui. E não desfrutou, nem aqui e nem lá. Então, quando a gente conhece a Deus, a gente vai ter essa cultura de desfrute, porque você tem que ter... Esses dias eu consegui consolidar um pensamento e é importante eu compartilhar. A pessoa que não consegue dedicar 1 hora por dia para o seu cuidado pessoal, ela não teve um momento de leitura, de oração, de atividade física, está se alimentando mal, ela não tem o que dar para os outros. Então ela não está dando nem para ela. Isso não estou nem falando de desfrute, eu estou falando de cuidado e manutenção básica. E aí você fala, pastor, é muito difícil e tal. E aí, para complicar a vida nossa, eu descobri que tudo isso tem a ver com ou ignorância sobre Deus ou falta de confiança em Deus. Porque é o seguinte, Anivaldo, quando a gente conhece a Deus e confia nele, você vai ter uma convicção. Eu tenho que fazer o que Deus manda. E a primeira coisa que ele manda é cuidar de você. Cuida de ti mesmo. Cuida de você. É que nem nos aviões, né? Ele diz, quando é emergência, saiu um negocinho, põe você... Depois põe na outra pessoa. Exato. Porque se você não põe em você, até você ajudar o outro... Então, pela nossa falta de fé em Deus, nós estamos desobedecendo o primeiro mandato dele, para que você se ame.
Não tem como você amar o próximo, cuidar de outras coisas. Então, confiar em Deus, entender o projeto de Deus, viver segundo o propósito, vai te conduzir a um estilo de vida saudável, onde você vai ter desfrute, você vai ter pelo menos um dia da semana que você está com a tua esposa, um momento que você está mais tranquilo, fazendo um esporte, isso, aquilo, e como consequência você está servindo e abençoando o próximo. Então, eu acordei, tenho energia, tenho bom ânimo. Cara, eu consigo me carregar e carregar mais alguém que está precisando. Agora, se eu estou me arrastando, como é que eu vou levar outro? Como é que eu vou abençoar outros? E aí entra, nós não fomos chamados para sermos escravos de um sistema que te coloca literalmente como apenas uma pecinha ali na esteira. Nós somos filhos. Nós temos que assumir a nossa identidade de filhos amados, de herdeiros de Deus, de governantes, e eu vejo que nossa realidade de imigrante, infelizmente, a maioria está lutando pela sobrevivência, apegada a questões financeiras, e não está desfrutando, não está tendo estilo de vida saudável, e nem está transbordando. E para piorar, quem não conhece muito sobre a Bíblia, ele está vivendo naquilo que ele tem de conhecimento. Mas o mais triste são as pessoas que muitas vezes vivem uma vida religiosa, conhecem muito e vivem pouco, oferecem pouco, transbordam pouco. Isso um dia vai ter um peso sobre a vida pessoal dela. Por quê? Tem um pensamento, e isso é embasado na Bíblia, que nós, no juízo final, no contexto de juízo final, Deus vai nos cobrar não somente aquilo que fizemos de errado ou de ruim, mas Deus vai nos cobrar do bem que nós deixamos de fazer. Isso é pesado, hein? Profundo. Então, imagina Deus falar, olha, você podia ter alimentado esse. Você Ter poderia ter abraçado esse. Você poderia ter compartilhado a mesa com esse. Você poderia ter feito um pequeno grupo com esse aqui. Falando nisso, nós já estamos contra o tempo aqui, pastor, mas eu sei que principalmente a sua ideia, eu vejo lá na igreja, movimentando muito essa ideia de pequeno grupo. Como é que é isso em um minuto? A ideia do pequeno grupo. Porque até o que se tem pensado no passado era aquela ideia de, vamos lá, vamos se reunir, vamos estudar a Bíblia, ficar só em texto bíblico o tempo inteiro, e algumas pessoas acham aquilo maçante. Como é que é essa nova ideia que o senhor tem? Primeiro que não é nova e nem é minha. Ok? A ideia é do próprio Jesus. O que ele fez? Ele formou um pequeno grupo. Ok? Hoje é chamado de célula, de encontro nas casas. Koinonia, já ouvi falar. Não importa. A gente tem o costume de chamar de pequeno grupo, e são encontros nas casas, onde você se reúne para compartilhar vida, histórias, estudar a palavra, comer juntos. E então, reúne onde? Você reúne na casa? Que parte da casa? Normalmente na sala, na cozinha. Olha só, você fala assim, cara, eu moro em Manhattan, é muito difícil, minha casa é pequena. Você vai para um restaurante, mas é um encontro semanal ou quinzenal, só que a gente rompe aquela formalidade do ambiente de culto. Entendi. Ok? O culto é algo maior. Mas ao mesmo tempo, vamos supor, se encontra um restaurante lá, em vez de conversar sobre, de repente, futebol ou sobre qualquer coisa, está focado em, de repente, conversar em assuntos de ajuda um ao outro, e daí entra a palavra de Deus e, de repente, uma dúvida. Exato. Relacionada com a Bíblia, uma oração. Essa é a ideia. O nosso entendimento é que ao redor da mesa existe graça. E ali é o ponto de encontro de amigos que querem crescer juntos. Isso é interessante, pastor. Então, você percebe que no mundo do coach, do desenvolvimento pessoal, eles falam do mastermind, eles falam de um tanto de coisa. Pois é, eles se encontram. O que acontece? Se nós queremos aqui crescer numa área, e esse contexto é relacional, é espiritual, é físico, a gente se reúne. Só que
com uma intencionalidade. Você sai dali abastecido. Eu posso dizer que quem participa desse ambiente, tem isso como estilo de vida, ele é abastecido fisicamente, porque ele se alimenta, né? Ele dá e recebe abraços, né? A gente realmente tem calor humano. Você é abastecido emocionalmente. Ontem mesmo, foi muito interessante na célula, no pequeno grupo que eu estava, que a Fernanda falou algo muito interessante. Ela falou assim, olha, eu queria compartilhar com vocês que eu estou abrindo a minha empresa, mas ela falou assim, eu venho de uma realidade em que há alguns anos atrás eu não me imaginava dirigindo um carro. Ela tinha altos bloqueios para conduzir um carro. Uau. Ela falou assim, pastor, até hoje eu paro o meu carro, eu viajei 40 minutos, eu paro e falei assim, foi eu que conduzi esse carro aqui, não acredito que sou Só eu. mais ou menos a idade dela, mais ou menos? 40. Ok. Ok? E ela, então, hoje está rompendo para Abrir ter uma a sua empresa. própria empresa. Ela fala Diz assim... pra ela entrar em contato comigo, hein? Tamo junto? Sim, com certeza. Tá aqui Enivaldo Medeiros, nosso contador em Nova York. Tá aqui, Pastor Crisley, nosso pastor em Nova York. É isso aí. Então, olha só, ela comentou algo que eu fiquei assim, cara, olha que interessante. Ela compartilhou a história dela. E sabe o que está acontecendo hoje, Enivaldo? As pessoas estão tão isoladas, tão sem relacionamento, tão desacreditadas dos relacionamentos, que elas não têm nem para quem contar as vitórias. Porque quando você viaja para a Grécia, qual é o amigo que é amigo de verdade? Não é o que você pode contar suas dores somente. É o cara que você pode se alegrar com ele e falar, cara, esse mês eu vendi tanto, velho, tô bem. Ou, cara, fui pra Grécia, fui pra não sei aonde. Mas o povo tá tão acostumado, eu fui pra Grécia, põe no Instagram lá e tal. Não, mas... Ganhei 1 milhão de links. Sim, mas e... Exato, mas Teve um amigo de realmente verdade, que falou, ele vai se conversou, alegrar. compartilhou. Amigo de verdade vai se alegrar com as suas vitórias. Uhum. Ele não vai ter aquele quê de inveja, de ciúme, de desconforto. Porque ele é teu amigo. A vitória sua é a vitória dele. E a sua dor é a dor dele. Então, no ambiente de pequenos grupos, a gente forma amizades. E outra coisa que acontece também, Fortalece um ao outro. a gente chama de 1x1, que é o quê? A gente também sai para compartilhar a mesa no particular. Eu já saí com o Dudu para comer com ele, já saí contigo para comer junto. Hoje, daqui a pouquinho, eu estou num almoço com uma pessoa da nossa comunidade para conversar e compartilhar histórias e vida e dramas que a gente tem do dia a dia. Então, isso faz parte da vida cristã, é um estilo de vida. Para complicar a nossa realidade, você vê Jesus em um grupo pequeno. Você não vê Jesus tocando culto e liturgia. Você vê Jesus cuidando de gente. Tem algum problema com o culto? Não. Mas o culto, a programação, que deve ser uma celebração, se ela não tiver pautada nas ações que você está vivendo durante a semana, ela pode se tornar um ritual, ela pode se tornar uma rotina e um fim em si mesmo, sendo que ela não deveria ser isso. Aí é uma longa história, mas só posso dizer isso, que passou de 1 minuto, né? Porque você fez uma pergunta aí que não estava nem no script aí, né? Na verdade, nada estava no script aqui. A gente está conversando, um bate-papo muito gostoso. Então, pastor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Foi um prazer enorme tê-lo aqui. Considerações finais, pastor. O que o senhor diria para a nossa comunidade brasileira aqui de Nova York e também em qualquer lugar aqui nos Estados Unidos? Olha só, eu gostaria que você tivesse a certeza, a convicção no seu coração de que Deus tem um chamado para você, um propósito para você. Que você não está aqui nessa terra, nesse país, por acaso. Deus quer conduzir a sua vida para você governar sobre as coisas, para que você tenha uma história tão linda com Deus, com a sua família, com você mesmo, que você possa olhar para trás, mesmo que você passou por grandes lutas, você possa olhar para trás e falar assim, nossa, Deus tem guiado a minha vida. E eu faço um convite para você.
Viva em comunidade. A gente acabou de falar aqui um pouquinho sobre viver em células, pequenos grupos. Acredite nos relacionamentos. Eu prefiro acreditar e talvez até correr o risco de me decepcionar do que viver isolado, viver sem fé, sem esperança, porque já está provado que conexões, uma, duas pessoas que você conecta, pessoas que querem viver o reino de Deus, elas vão te ajudar a viver um próximo nível de desenvolvimento pessoal e de conquistas e prosperidade. E é isso daí, a gente está aí na caminhada para somar também nessa direção. Pastor, e se alguém quiser entrar em contato contigo, quer te visitar na sua igreja, como é que faz? Olha só, meu Instagram pessoal, Crisley Marlon, ok? Crisley com M no final, Crisley Marlon, você vai me achar ali. E o Instagram da nossa igreja, IASD Brasil NY, você vai encontrar também. E até vou fazer já a divulgação do Blessed Brazilian. Você tem aí três Instagrams, né? E nós temos nossa página na internet, nosso site, nosso YouTube. Você pode colocar ali Luso Brasileira New York. Você também tem o YouTube, que vai ter várias transmissões, várias lives e muito conteúdo para você. Então, é isso aí. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo aqui no Journey Beyond Borders, Jornada Além das Fronteiras. Nós queremos mais uma vez agradecer a participação do pastor Crisley, mas como ele é um pastor, não é muito do nosso costume, mas temos que fazer. Queremos concluir com uma oração. Se o senhor puder nos abençoar com uma oração. Ok, vamos orar? Pai eterno, nosso Deus, nosso muito obrigado, Senhor, por esse encontro, por estarmos aqui ao redor da mesa, compartilhando vida, histórias. Que o Teu Santo Espírito conduza cada pessoa que está ouvindo nesse momento essa mensagem. Continue abençoando a vida, a família do Enivaldo, toda a equipe dele e de forma especial que a gente possa tirar alguma lição, algum insight desse bate-papo e a nossa vida seja melhorada, seja transformada para que nós cumpramos um propósito. Não vivamos uma vida somente em busca da sobrevivência, confiando que o Senhor cuida de nós e nós fomos chamados para cuidar também dos teus assuntos. Cuida de cada um que está ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado, pastor. Que Deus abençoe. E a todos vocês, um grande abraço.